fechamento da região. Eu sei que pode fazer uma pergunta que você não vai me responder, óbvio, né? Porque pela situação, mas não tem nada de estranho nesse fechamento do súbito do Engenhão? A gente não pode imaginar, nós todos como seres humanos, né, e como gestores, a gente sempre é obrigado a trabalhar com as coisas que a gente chama cenários, né? São os cenários, o cenário é esse, cenário. A gente não pode imaginar que houve armação, não houve armação, né? O que eu posso dizer é o seguinte, eu sou obrigado a confiar naquilo que o governo diz, que a prefeitura diz, porque se a gente não confiar um nos outros, a gente nem trabalha, né? Você fica num grau de desconfiança brutal. A gente é obrigado a acreditar que de fato a estrutura teve problema e que o menos arriscado foi a interdição. Mas isso criou um problema? Criou um problema. Um problema sério. E aí eu estava falando um pouco de planejamento estratégico, né? Com certeza, se a gente tivesse um planejador estratégico no início da gestão, com certeza essa variável ele não teria considerado. Porque era impossível considerar que em algum momento o Engenhão fosse interditado, né? Por isso que é bom a gente... Mas é o seguinte, o planejamento estratégico é fantástico, ele né? Ele tem que ser aplicado, mas num clube de futebol, né, as variáveis elas são as mais impressionantes do mundo, né? Porque você trabalha com 2 espetáculos por semana, tudo pode acontecer. Eu até entrei nessa questão do planejamento estratégico, né, porque me passa a impressão de uma visão de longo prazo espetacular da atual gestão, né, a forma como o Fluminense está se portando em relação à política internacional e, inclusive, não sei até que ponto é verdade, o quanto é verdade, né, a questão de você ampliar mercados, né, através da criação de um time de futebol, né, ou seja, com a marca Fluminense dos Estados Unidos. Porque a gente tem um problema no Brasil muito grande, que existe uma concorrência enorme, né, de marcas de outros clubes, e que a margem de crescimento é muito pequena, pelo menos a curto e médio prazo. Né? A criatividade aí foi do presidente, né? Acredite-se a ele, a criatividade, mas nasceu da onde isso? Né? Como é que isso nasceu? E aí um projeto chama o outro. O início dessa história toda foi em Xerém. Né? E aí a gente vê uma gestão trabalhando planejadamente. O presidente do Fluminense, antes de ser eleito, ele batia muito nessa tecla, né? O Fluminense é um clube de formação de jogadores. Por seu tamanho, pelo tamanho da sua torcida, pela grana que o Fluminense movimenta, que é muito menor do que o Corinthians e o Flamengo, o Fluminense tem que ser um clube formador. Então, desde o dia que ele chegou, faltou dinheiro para muita coisa. A gente conseguiu administrar essa falta de recursos, né? Eu me lembro na minha época de aluno de economia, o primeiro conceito que eu ouvi de economia era administrar a escassez, né? Era o conceito de Samuelson. Quem estudou economia passou pelo Samuelson e aprendeu isso, administrar a escassez. No Fluminense a gente faz isso todo dia, a gente administra a escassez. No momento em que o presidente decidiu investir em Xerém, a gente fez um esforço enorme assim que chegou para fazer os investimentos de Xerém. E aí, Xerém conta a história por ele próprio. Chegou num determinado momento, nós descobriram os técnicos de Xerém, as pessoas estão lá, Marcelo Teixeira, o Fernando Simone, né, depois com a chegada, a contribuição do Rodrigo Caetano, chegou a essa conclusão seguinte: Xerém produz mais jogadores do que o seu profissional suporta agora. E aí saímos para a internacionalização. A gente ou abandonava esses jogadores ou tentava colocá-los noutra vitrine, que foi a vitrine da internacionalização. O Fluminense hoje tem mais de 20 jogadores no resto do mundo, né? Agora mesmo o futebol de base está fora do país. Então, nessas idas e vindas, o presidente descobriu um clube nos Estados Unidos e disse assim: por que a gente não adquire um clube nos Estados Unidos? É a abertura do Fluminense para essa janela internacional e para um país que está pontuando no futebol, muito mais que a Europa. O futebol é a terceira maior média de público dos Estados Unidos. Né? Verdade. E nós começamos a entrar por ali, né? Quer dizer, isso parece que é o acaso. Não, esse plano, gente, foi discutido no primeiro dia de gestão. Eu costumo dizer sempre aqui o seguinte: eu não estou vendo rigorosamente nada de novo que eu não tenha visto na mesa do presidente do Fluminense, na Dânima, 2 dias antes da posse do mandato. Tem muita coisa que eu não vi ainda acontecer, né?
porque as impossibilidades, as dificuldades são grandes. Mas nada do que aconteceu agora deixou de estar previsto 2 dias antes do início da gestão. O Peter sabe exatamente o que precisa fazer e como precisa fazer, né? E isso é que fez a diferença, né? Muita gente diz assim, poxa, por que conseguiu se dar resultado? Porque a gente veio para cá com um plano de voo definido. Hoje você tem um plano de voo, você sabe o que tem que fazer. Mais 2, 3 meses a gente vai dizer exatamente o que precisa fazer para ter o CT pronto, entendeu? No início lá, 2 dias antes de assumir o mandato, Peter definiu que ia conseguir o CT, tentando para um lado, tentando para o outro, a imprensa explorou Banana Wolf, explorou não sei o quê, ele foi indo e está lá o terreno, entendeu? Enfim, é assim que a gente tem que trabalhar. Gente, olha, a entrevista está muito boa, mas a gente tem que guardar um pouco de assunto para outra vez. Ficaria aqui por mais de 1 hora conversando sobre o Fluminense, até porque quando a entrevista é boa, é empolgante, a gente vai embora. O Fluminense é empolgante, o presidente é empolgante, essa casa é uma coisa fantástica. Eu vou te fazer só mais 2 perguntas. Tá? A primeira, essa não tem como. A questão eleitoral, você que tem essa veia política, né? Tem essa formação dentro da área política, eleição do PT já está ganha? Se já está ganha, você continua? Coisas que a gente precisa tomar cuidado. Aí fica mais fácil para eu falar sobre o assunto, que é o meu mercado. Eu tenho nas costas 19 campanhas eleitorais e 2 derrotas. Então, e foram 2 derrotas muito duras para mim, né? E 2 derrotas em 2 campanhas que estavam ganhas. Então eu aprendi talvez mais que todo mundo que não existe eleição ganha, não existe. As variáveis de uma eleição são enormes porque você lida com o ser humano. Nós temos uma capacidade imensa de decidir coisas diferentes todos os dias e não por incoerência, é porque a vida é dinâmica, né? Aquilo que pode parecer hoje um grande papel, o presidente como um grande líder, um grande trabalho, pode não ser essa realidade daqui a 2 meses, 3 meses, entendeu? Nós estamos muito longe da eleição, mas a eleição não está ganha, né? O que o presidente se propôs a fazer, ele está fazendo, trabalhando duramente nisso. Não vejo o Peter, eu digo com sinceridade, 1 milímetro preocupado ainda com a eleição. Não é por esnobismo, é porque ele não tem tido tempo. Eu já tentei Eu já tentei sentar com ele umas 2 vezes e a gente não consegue avançar 10 minutos no assunto, porque surgem outros. Você vê, hoje de manhã nós estávamos aqui nos preparando para ir para uma reunião com os presidentes dos clubes, né? No almoço, e 5 minutos antes chega uma notícia ruim de um problema com um garoto que é jogador e que estava desaparecido, e essa coisa tomou um tempo. O presidente sai do núcleo da discussão para um outro assunto completamente diferente. Então a eleição não está ganha, mas ainda também não está no arco de preocupação do presidente. Uma forma de ganhar a eleição mais fácil é você ter uma gestão competente, é você ser eleito para prefeito e ser um bom prefeito, ser eleito governador e ser um bom governador. Essa história define. Eu acho que o presidente tem sido um bom presidente, né? Independente da minha vinculação hoje com ele, que é cada vez mais um relacionamento de amizade, é um relacionamento de admiração do que profissional. Ele é um presidente que sabe o que está fazendo, conhece a casa, os números estão na cabeça dele, tem coisas que impressionam, porque às vezes você acha que ele está distante do fato, ele está presente. Segunda coisa, se eu continuo ou não, isso depende muito desse projeto. Eu posso dizer a você o seguinte: estou apaixonado pelo mercado de futebol, estou apaixonado pela gestão do Fluminense, mas esse não é o meu mercado. Eu sou um homem que vou fazer 60 anos em outubro, né? Eu tenho uma empresa constituída, tenho clientes. Na eleição passada, eleição de 2012, eu já reduzi muito a minha capacidade de gerenciar campanhas. Eu fiz 4 campanhas, quando normalmente a gente trabalha com 6, com 8. O mercado da política, de campanhas eleitorais, é um mercado diferente, porque ele te remunera na eleição, ele não te remunera no VAR, mas te remunera muito bem na eleição. Ele é um mercado que, muita gente diz que o futebol remunera bem, sem sombra de dúvida, o mercado de eleições, que é só perguntar quem milita nele, remunera muito melhor.